Você sabia que a posição em que você dorme pode estar protegendo seu coração silenciosamente esta noite? Uma mudança simples pode ajudar a reduzir o risco de derrame e coágulos perigosos no sangue. Mas a maioria dos idosos não sabe disso. Antes de dormir hoje, certifique-se de que não está cometendo esse erro grave. A circulação ruim mata em silêncio. Todas as noites, milhões de adultos com mais de 60 anos dormem em posições que sobrecarregam o coração, provocam coágulos e preparam o terreno para um derrame. Mas existe algo que ninguém está te contando. Um ajuste simples na forma como você posiciona o corpo durante a noite pode reduzir o risco de derrame em mais de um terço. Sou cardiologista e o que vou compartilhar agora é algo que eu gostaria que todos os meus pacientes soubessem 20 anos antes. Existe uma posição de sono que combate ativamente os coágulos que se formam silenciosamente nas suas veias enquanto você dorme. Uma posição que alivia uma pressão real e mensurável sobre o seu coração a cada noite. E quase ninguém está dormindo assim. Não porque seja difícil, não porque exija equipamentos caros, mas porque ninguém, nem o seu médico, nem o seu especialista, nem quem vendeu o seu colchão, ninguém sentou com você e te contou a verdade sobre o que a posição de sono faz ao seu sistema cardiovascular toda noite. Vou mudar isso hoje. A solução completa cabe em uma frase, mas essa frase precisa da ciência por trás dela, ou você não vai acreditar o suficiente para agir. Por isso, preciso que você fique comigo até o final. A posição em si, com toda a ciência, a configuração exata e o motivo preciso pelo qual funciona, vou te dar tudo isso. Mas só depois de mostrar o que está acontecendo dentro do seu corpo agora. A ciência é o que torna isso impossível de ignorar. E a ciência começa agora. Meu nome é Dr. Marcos Andrade. São 18 anos trabalhando especificamente com adultos acima dos 60 anos na área de saúde cardiovascular e prevenção de derrames. Mais de 3.000 pacientes. E o que continuei encontrando mudou completamente a forma como exerço a medicina. Paciente após paciente. Pessoas que tomavam os medicamentos, caminhavam toda a manhã, faziam tudo certo, ainda sofriam derrames, ainda desenvolviam coágulos perigosos. A resposta que continuei encontrando não era a dieta, não eram os medicamentos, era a posição de sono. Preciso dizer algo diretamente. A indústria farmacêutica lucra quando você fica usando anticoagulantes pelo resto da vida. A indústria de colchões lucra quando você culpa a cama em vez da posição. Nenhuma das duas se beneficia com o que você vai assistir hoje. Não estou aqui para vender nada. Estou aqui porque todo adulto acima dos 60 anos merece saber o que está acontecendo com o seu coração toda noite. Você passa um terço da sua vida inteira inconsciente. Durante essas horas, você tem zero controle consciente sobre o sistema cardiovascular. Seu coração bate de 60 a 70 vezes por minuto, cada minuto, a noite toda. Suas veias empurram o sangue das pernas de volta ao coração contra a gravidade, através de paredes vasculares que perderam o tônus e a flexibilidade. Após os 60 anos, o corpo produz muito menos óxido nítrico, o composto que mantém as artérias relaxadas e o sangue fluindo com facilidade. A produção de óxido nítrico cai quase pela metade após os 60 anos. Pela metade. Esse é o principal mecanismo de relaxamento vascular do seu corpo, funcionando na metade da capacidade enquanto você dorme. Vasos mais contraídos, sangue mais lento, mais resistência a cada noite. E o sangue que se move devagar faz uma coisa perigosa acima de tudo: forma coágulos. A trombose venosa profunda ocorre 3 vezes mais frequentemente em adultos acima dos 60 anos. Quando um coágulo se solta, ele viaja pelas veias, passa pelo coração, vai para os pulmões e chega aos vasos que alimentam o cérebro. Isso e um derrame. Uma pesquisa publicada no Jornal de Medicina do Sono constatou que 72% de todos os derrames ocorrem durante o sono, ou nos primeiros 60 minutos após acordar. As horas mais perigosas do seu dia são as horas que você passa na cama. Você acorda com os tornozelos inchados? Sente mais cansaço ao sair da cama do que quando entrou? Tem peso nas pernas que demora mais de 1 hora para desaparecer? Escreva assim nos comentários agora. Esses não são sintomas aleatórios. São sinais de circulação comprometida durante o sono.
E mais tarde, vou mostrar uma rotina de 15 minutos que drena esse sangue represado antes de dormir. Os dados por trás disso me surpreenderam até a mim. Seu coração fica levemente à esquerda do centro. Sua aorta curva para a esquerda e para baixo. Dormir do lado direito cria uma dobra na aorta, como um dobramento em uma mangueira de jardim. O fluxo sanguíneo se torna menos eficiente. Uma pesquisa publicada no Jornal de Cardiologia Clínica constatou que dormir do lado direito aumentou as palpitações noturnas em 28% em adultos acima dos 65 anos. Não por problemas estruturais, mas por pressão mecânica que simplesmente não deveria estar ali. Quero te falar sobre Mariana. Ela tem 71 anos e professora aposentada de Campinas. Ela veio me ver depois de quase um ano acordando entre 3 e 4 da manhã com o coração acelerado, rápido, irregular, assustador. Eletrocardiograma, monitor Holter, ecocardiograma, teste de esforço. Tudo voltou normal. O cardiologista disse que era ansiedade. O clínico geral disse para cortar o café. Ela veio a mim como último recurso. Fiz a Mariana uma pergunta que ninguém tinha feito antes. De que lado você dorme? Sempre do lado direito, ela disse. A vida toda. Sugeri 2 semanas dormindo do lado esquerdo. 3 semanas depois, ela ligou para o meu consultório. As palpitações tinham sumido completamente. Ela estava dormindo a noite toda pela primeira vez em 1 ano. Isso não foi um milagre. Foi a anatomia fazendo exatamente o que deveria fazer quando você para de lutar contra ela. Agora, preciso te mostrar as 3 posições que estão danificando corações em silêncio toda a noite. Há uma grande chance de você estar dormindo em uma delas agora. E entender o dano que causam e o que torna a solução impossível de esquecer. Vou começar pelo pior primeiro. Dormir de bruços. E a posição mais prejudicial ao sistema cardiovascular para um adulto acima dos 60 anos. A cavidade torácica se comprime contra o colchão. O coração é espremido por fora enquanto bombeia por dentro. Um estudo publicado no Jornal de Fisiologia Aplicada constatou que dormir de bruços reduziu o débito cardíaco em 23% e aumentou a carga de trabalho do ventrículo esquerdo em 18%. Cada batida trabalhando mais do que o necessário durante 8 horas. Com o tempo, isso enfraquece o músculo cardíaco. Virar a cabeça para respirar comprime as artérias que abastecem o cérebro, e isso foi associado a um aumento de 41% no risco de derrame. Dormir de costas parece neutro, mas não é. Causa um aumento de 67% nos episódios de apneia do sono em adultos acima dos 60 anos. Cada vez que a respiração para, a saturação de oxigênio no sangue cai, a pressão arterial dispara e as paredes dos vasos sofrem danos. Um estudo de 2021, publicado no Jornal de Medicina da Nova Inglaterra, com 14 mil idosos, constatou que os que dormiam de costas tinham uma taxa 39% maior de eventos cardiovasculares. Sei o que alguns de vocês estão pensando. Durmo assim a vida toda. Se fosse realmente perigoso, eu já saberia. O dano causado pela posição errada não se anuncia. Ele se acumula silenciosamente por anos, até que uma manhã o anúncio vem como um derrame, um coágulo no lugar errado, um coração que trabalhou mais do que precisava por uma década. E por isso essa conversa importa. Dormir do lado direito traz mais 2 perigos. O fígado fica abaixo do coração, criando uma pressão para cima que reduz o quanto o coração se enche a cada batida. E o sistema linfático, que elimina os resíduos inflamatórios dos seus tecidos, drena principalmente pelo lado esquerdo. Dormir do lado direito vai contra essa drenagem. Os resíduos inflamatórios se acumulam. A inflamação crônica estimula a formação de placa nas artérias. Dano vascular e derrame. 3 posições, 3 mecanismos de dano silencioso. Tudo o que descrevi até agora, a curva da aorta, a drenagem linfática, a mecânica do retorno venoso, o déficit de óxido nítrico, as condições para a formação de coágulos, tudo aponta exatamente na mesma direção. Seu corpo tem um lado preferido, sempre teve um lado preferido. E no momento em que eu te disser qual é, você vai entender imediatamente porque tudo que disse é verdade. Porque não vai parecer uma informação nova. Vai parecer algo óbvio desde sempre. Durma do lado esquerdo. É isso. Essa é a posição. Lado esquerdo com elevação, com a configuração exata que vou te mostrar agora.
E o motivo pelo qual funciona está escrito na sua anatomia, desde antes de você nascer. Quando você dorme do lado esquerdo, a gravidade ajuda o seu coração. Sua aorta carrega o sangue na direção em que ela naturalmente se curva. Um estudo publicado no Jornal do Colégio Americano de Cardiologia constatou que dormir do lado esquerdo melhorou a eficiência do débito cardíaco em 17% comparado ao lado direito. A diferença entre um coração que trabalha muito e um coração que trabalha com inteligência. O sistema linfático drena os resíduos inflamatórios com mais eficiência. Menos inflamação significa menos placa, menor risco de coágulos, menor risco de derrame. Uma cascata trabalhando por você toda a noite, automaticamente. Dormir do lado esquerdo também reduz o refluxo ácido, o que protege o sistema elétrico do seu coração através do nervo vago. Se o seu médico nunca mencionou nada disso, clique em seguir o canal agora. Compartilho exatamente esse tipo de informação toda semana para adultos acima dos 60 anos. Mas dormir do lado esquerdo e apenas a primeira camada. O que vou mostrar agora multiplica cada benefício que acabei de descrever e não custa nada a mais. Adicionar uma elevação moderada da parte superior do corpo, de 15 a 20 graus, multiplica significativamente o benefício de dormir do lado esquerdo. Quando a parte superior do corpo está elevada, o gradiente de pressão entre o coração e o cérebro muda. O coração trabalha menos. A pressão arterial cai da forma como deveria cair durante o sono. A maioria das pessoas não sabe disso. Sua pressão arterial noturna é o indicador mais preciso do risco de derrame do que a sua pressão diurna. A pressão deveria cair de 10 a 20% durante o sono. Os cardiologistas chamam isso de descenso noturno. Se ela não cair ou se disparar, você e um não descensor. Uma pesquisa publicada no Jornal de Hipertensão constatou que os não descensores têm 2,5 vezes mais risco de eventos cardiovasculares do que os descensores. 2,5 vezes. A elevação da parte superior do corpo durante o sono é uma das formas mais poderosas de restaurar o descenso noturno saudável de forma natural. Um estudo publicado na revista Fronteiras em Neurociência do Envelhecimento acompanhou 9.000 idosos por 6 anos. Os que dormiam com a parte superior do corpo elevada entre 15 e 20 graus tiveram uma taxa do 41% menor de derrame hemorrágico e 36% menor de derrame isquêmico, comparados aos que dormiam completamente planos. Quero te falar sobre Geraldo. Ele tem 74 anos e é engenheiro aposentado de Porto Alegre. Por 3 anos, o médico dele estava administrando picos perigosos de pressão arterial noturna com 2 medicamentos. As medicóis ainda não estavam controladas. Mas o que Geraldo não dizia quando chegou ao meu consultório pela primeira vez era que estava com medo. Não do jeito que homens da geração dele falam facilmente. Ele ficava acordado algumas noites olhando para o relógio, se perguntando se aquela seria a noite em que algo desse errado. A esposa dele tinha se mudado para o quarto de hóspedes meses antes. A casa parecia mais silenciosa do que deveria, ele me disse. Expliquei o conceito do não descenso. Expliquei a elevação. Geraldo elevou a cama com elevadores simples de cama. 6 semanas depois, a média da pressão arterial noturna dele havia caído 19 pontos. O cardiologista reduziu um dos medicamentos e a esposa voltou para o quarto deles. Ele disse: 3 anos de remédios, uma conversa com você. Queria que alguém tivesse me dito isso antes. Eu também, Geraldo. Eu também. Isso não foi um milagre. Foi a física aplicada ao corpo humano a cada noite. Agora, vou te dar a configuração completa. E antes de te dar o plano de ação, preciso te mostrar 3 erros que vão tornar esse protocolo completamente ineficaz se você os cometer. Vi os 3 destruírem resultados de pacientes que estavam fazendo quase tudo certo. Mas primeiro, a configuração exata. Cada elemento desta configuração tem um propósito específico. Não pule nenhum deles. Elemento 1. Elevação da parte superior do corpo. Toda a parte superior do corpo elevada entre 15 e 20 graus. Não apenas a cabeça, toda a parte superior do corpo. Use um travesseiro de espuma em formato de cunha, ou elevadores colocados sob os pés da cabeceira da cama. A cabeceira deve ficar aproximadamente de 18 a 23 centímetros mais alta do que os pés. Não exceda 25 graus, ou você vai começar a escorregar durante a noite e criar tensão na lombar. Elemento 2.
O travesseiro entre os joelhos. Coloque um travesseiro firme entre os joelhos. Sem ele, a perna de cima puxa o quadril para frente durante a noite, comprimindo os principais vasos sanguíneos pela virilha e pela coxa superior. Vasos comprimidos significam redução do fluxo sanguíneo para todo o corpo inferior durante a noite. O travesseiro entre os joelhos mantém os quadris alinhados, os vasos abertos e o sangue em movimento. Elemento 3. Suporte para a caixa torácica. Um travesseiro pequeno ou uma toalha enrolada sob a caixa torácica esquerda, logo abaixo da axila. Isso retira a pressão do ombro esquerdo e impede que você role para ficar de costas durante a noite. Mantém você na posição sem desconforto acumulado ao longo das horas. Elemento 4. Altura do travesseiro da cabeça. E aqui preciso te falar sobre Norma, porque Norma cometeu o erro que a maioria das pessoas comete ao tentar fazer isso por conta própria. Norma tem 78 anos e é enfermeira aposentada de Belo Horizonte. 3 médicos tinham ignorado os sintomas dela. Toda manhã, sem exceção, ela acordava com uma dor de cabeça latejante atrás dos olhos. 2 horas e 2 analgésicos para resolver. Mente embacada até quase o meio-dia. Disseram que era desidratação, pressão arterial, apenas o envelhecimento. Enfermeira por 40 anos, ela sabia que algo estava sendo ignorado. Ela dormia em uma cunha com 2 travesseiros comuns grossos empilhados por cima. A cabeça elevada a quase 40 graus. Nesse ângulo, as artérias dos 2 lados do pescoço ficam parcialmente comprimidas por 8 horas. Redução crônica noturna do fluxo sanguíneo para o cérebro. 5 semanas depois de corrigir o ângulo, ela entrou no consultório e disse, antes mesmo de sentar: as dores de cabeça sumiram, acordo com a mente clara. Minha filha diz que parece que sou eu mesma de novo. Tinha lágrimas nos olhos. Isso não foi medicina complicada. Foi prestar atenção ao básico que todo mundo ignora. O travesseiro da cabeça deve manter a coluna em uma linha reta e neutra, do pescoço até o coxis, quando você está de lado. Espessura média para a maioria das pessoas. Teste você mesmo. Linha reta do pescoço até o coxis. Essa é a altura correta. Agora preciso parar por um momento, porque sei que alguns de vocês estão sentindo o peso de toda essa configuração. Fique comigo mais 3 minutos, porque o que vem a seguir e o elemento que une tudo, e a pesquisa por trás disso, realmente me surpreendeu. Durante o dia, sangue e fluido se acumulam nas pernas e nos pés. Na hora de dormir, as pernas carregam um fardo que o sistema cardiovascular precisa administrar a noite toda. Quando você deita, esse sangue represado corre de uma vez em direção ao coração. Os rins respondem produzindo urina, que por isso que tantas pessoas acima dos 60 anos acordam 2 ou 3 vezes por noite para ir ao banheiro. Em muitos casos, isso não é um problema de bexiga, e um problema de distribuição de fluidos que se resolve inconvenientemente às 2 da manhã. Aqui está o protocolo. De 30 a 60 minutos antes de dormir, deite de costas com as pernas elevadas acima do nível do coração. Travesseiros, cunha, pés contra a parede, qualquer versão funciona. Mantenha por 15 minutos. A gravidade drena o sangue venoso de volta ao coração e aos rins antes do sono. Uma pesquisa publicada no Jornal de Cirurgia Vascular constatou que isso reduziu o acúmulo venoso noturno em 44% e diminuiu mensuravelmente os fatores de coagulação no sangue. E um estudo de 2023, combinando todos esses elementos, dormir do lado esquerdo, elevação da parte superior do corpo, posicionamento correto dos travesseiros e elevação pré-sono das pernas, constatou que o protocolo completo reduziu o risco geral de eventos cardiovasculares, incluindo derrame e embolia pulmonar, em 43% ao longo de um acompanhamento de 3 anos. 43%. Não por medicamento, não por cirurgia, pela posição do seu corpo durante o sono. Agora quero te falar sobre Rogério. Você não precisa ter sofrido um derrame ou ter tido um coágulo para entender o que Rogério sentia. E só precisa ter ficado acordado à noite se perguntando se aquela seria a noite em que algo desse errado. Se já sentiu isso, vai entender Rogério completamente. Rogério tem 69 anos e policial aposentado de Goiânia. Ele tinha sobrevivido a uma embolia pulmonar, um coágulo que viajou da perna para o pulmão, 18 meses antes de vir me ver.
Estava em uso de anticoagulantes e sendo monitorado, mas não conseguia dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, alguma parte dele ficava ouvindo, esperando, com medo de que o próximo coágulo já estivesse se formando em algum lugar que ele não conseguia sentir. Os médicos tinham tratado o coágulo. Ninguém tinha tratado as condições que ajudaram a criá-lo. Expliquei o protocolo completo para ele. Lado esquerdo, elevação, configuração dos travesseiros, drenagem pré-sono das pernas, cada elemento. 8 semanas depois, ele voltou parecendo diferente, mais leve de alguma forma. Ele disse: Dr. Marcos, pela primeira vez desde a embolia, não tenho medo de dormir. A dose do anticoagulante dele tinha sido revisada e reduzida na última consulta com o hematologista. O inchaço matinal nas pernas, persistente desde a embolia, havia sumido. Ele estava dormindo a noite toda. Ele disse: Achei que teria que viver com esse medo. Não sabia que havia algo que eu pudesse realmente fazer. Isso não foi um milagre. Foi um corpo finalmente recebendo as condições de que precisava para parar de lutar contra si mesmo a cada noite. E por isso que faço esses vídeos. Porque há milhares de pessoas como Rogério, como Norma, como Geraldo, como Mariana. Pessoas a quem disseram que os sintomas são apenas o envelhecimento. Pessoas que não sabem que algumas das proteções cardiovasculares mais poderosas disponíveis não exigem receita, custam quase nada e começam esta noite. Se você chegou até aqui, deixe um comentário contando em qual posição você dormia até hoje. Quero saber quantas pessoas estão mudando esse hábito agora. 3 erros que vejo repetidamente e que vão destruir seus resultados. Erro 1. Usar travesseiros comuns para elevação. Eles comprimem durante a noite. Você começa elevado e acorda sem elevação, com o sono interrompido e sem nenhum benefício. Use uma cunha de espuma adequada ou elevadores de cama. Eles mantêm o ângulo a noite toda. Erro 2. Elevar apenas a cabeça. Empilhar travesseiros atrás da cabeça enquanto o torso fica plano cria compressão do pescoço, não elevação. Você sente que está fazendo algo certo e para de procurar a solução real. Todo o torso deve ser elevado a partir da linha dos ombros. Erro 3. Implementar tudo de uma vez. Hábitos com décadas de história precisam de substituição gradual. Adicione um elemento a cada 3 noites. Em 2 semanas, cada elemento parecerá completamente natural e o seu corpo estará recebendo 8 horas de suporte cardiovascular, em vez de 8 horas de sobrecarga desnecessária. Começando esta noite, durma do lado esquerdo, travesseiro entre os joelhos, 2 ou 3 travesseiros firmes, criando alguma elevação da parte superior do corpo. De 10 a 15 minutos antes de dormir, com os pés elevados acima do nível do coração. Sofá, bracos da cadeira, parede, travesseiros. Qualquer versão vale. Esta semana, compre uma cunha de espuma ou elevadores de cama. De 100 a 250 reais. Menos do que uma consulta com especialista. Funciona toda noite por anos. Quando o equipamento chegar, configuração completa. Lado esquerdo, elevação de 15 a 20 graus. Travesseiro entre os joelhos. Suporte para a caixa torácica. Travesseiro da cabeça alinhado com a coluna neutra. Elevação das pernas antes de dormir. Toda noite. Monitore o inchaço nos tornozelos de manhã, a clareza mental, as idas ao banheiro e a energia ao acordar. E quero que você faça um compromisso agora. 30 dias, 30 noites do lado esquerdo com essa configuração completa. Volte a este vídeo em 30 dias e me conte nos comentários o que mudou. Vou ler todos. Sei que parece muito para assimilar de uma vez. Não é. Na primeira noite, são apenas 3 coisas. Lado esquerdo, travesseiro entre os joelhos, pernas elevadas por 15 minutos antes de dormir. Isso é suficiente para começar. Isso é suficiente para começar a mudar o que talvez esteja acontecendo com o seu sistema cardiovascular há anos. O resto vem naturalmente a partir daí. Mas antes de eu deixar você ir, há mais uma coisa que preciso dizer. E talvez seja a coisa mais importante de todo esse vídeo. Você não está quebrado. Sei que alguns de vocês foram informados por médicos, por especialistas, talvez pela própria família, que o que estão sentindo é apenas parte do envelhecimento.
que o inchaço, o cansaço, as palpitações, o sono ruim, que isso é só o que se sente aos 70 anos, que é apenas o prenco dos anos vividos. Estou te dizendo com toda a clareza que posso, isso não é a verdade completa. Parte do que você aceitou como inevitável e mecânico, e problemas mecânicos têm soluções mecânicas. Seu coração não desistiu, seu corpo não desistiu. Ele está trabalhando agora com tudo o que tem para manter você aqui. Ele só precisa das condições certas para funcionar da forma como foi projetado. Você passou décadas construindo os hábitos que te trouxeram até onde está hoje. Você pode construir novos, não porque seja fácil, mas porque a alternativa, passar mais uma noite em uma posição que sobrecarrega o seu coração e alimenta as condições para derrame e coágulo, já não é mais aceitável. Não agora que você sabe. A posição em que você dorme esta noite vai ou apoiar o seu sistema cardiovascular ou sobrecarregá-lo. Essa escolha sempre foi sua. Você só não tinha a informação para fazê-la conscientemente. Agora tem. Comece esta noite, mesmo que imperfeito. Lado esquerdo, joelhos apoiados, parte superior do corpo levemente elevada, pernas drenadas antes de dormir. Isso é suficiente. Seu coração vai sentir a diferença antes que a sua mente perceba. Confie no processo. Confie no seu corpo. Ele estava esperando por isso. Se este vídeo te deu algo valioso, algo que o seu médico não te contou, algo que realmente muda a forma como você vai encarar as próximas 8 horas da sua vida, tenho um pedido. Compartilhe. Pense em uma pessoa na sua vida que sofreu um derrame, que toma medicamento para pressão, que acorda toda manhã com as pernas inchadas e não sabe por quê. Um clique. E só isso. Isso pode colocar essa informação na frente dessa pessoa. Você pode estar dando a ela algo que muda a saúde dela de um jeito que nada mais conseguiu. As pessoas que mais se beneficiam com este vídeo podem nunca encontrá-lo por conta própria, mas você pode enviar agora. E se você é novo aqui, siga o canal. Toda semana trago informações cardiovasculares claras, honestas e práticas, desenvolvidas especificamente para adultos acima dos 60 anos. Sem produtos, sem agenda. Apenas a ciência e o que ela realmente significa para a sua vida. As empresas farmacêuticas e a indústria de suplementos não financiam esses vídeos, o que significa que tudo o que te digo é guiado por uma coisa apenas, o que a evidência realmente mostra. Siga o canal para não perder o que vem por aí. Antes de você ir, quero ouvir nos comentários. Em qual posição você tem dormido? E o que vai mudar esta noite? Me conta isso nos comentários agora. E lembre-se, volte em 30 dias e me diga o que aconteceu. Vou ler todos. Se você teve um derrame, um acidente vascular cerebral transitório, um coágulo ou um evento cardíaco, a sua história importa aqui. Compartilhe. Alguém está assistindo a este vídeo agora e precisa saber que não está sozinho. A sua experiência pode ser exatamente o que vai dar coragem a essa pessoa para fazer uma mudança. Leio cada comentário pessoalmente porque cada pessoa que assiste a este vídeo importa para mim. Não como espectador, como paciente. Durma bem esta noite. Pela primeira vez, você sabe como.